Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou apresentar nesta videoaula para vocês a ideia fundamental de potências e raízes, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu apresento para vocês aqui duas figuras, onde a primeira figura que nós temos aqui é um quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é uma figura geométrica plana que tem os quatro lados iguais, ou seja, as medidas dos quatro lados iguais e os seus quatro ângulos internos aqui retos, ok? Então eu tenho quatro lados iguais e quatro ângulos de 90 graus, certo? Então esta figura geométrica plana, que está desenhada num plano, ela é uma figura de duas dimensões, ou seja, largura e altura. Certo? Muito bem. Então vamos partir desse princípio. Se eu quiser determinar a área deste quadrado, que eu vou chamar de área A, tá? Como que eu faço para determinar a área deste quadrado? Então, para determinar a área deste quadrado, que eu vou chamar de A, tá? Eu vou fazer o seguinte, então a área desse quadrado eu vou pegar a base, que vale L, e multiplicar pela altura, ou seja, lado vezes lado. Quando não aparece o expoente do número ou o expoente da letra, significa que o expoente vale 1. Então a base vale L e o expoente vale 1. Pela propriedade da multiplicação de potências de bases iguais, ou de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base, que é L, e somo os expoentes, 1 mais 1. Ou seja, a área do quadrado é lado elevado a 2, ou lado elevado ao quadrado. Por que, então, que todo número que eu elevo ao expoente 2, eu digo que eu estou elevando esse número ao quadrado? Justamente pelo fato de eu estar determinando a área de um quadrado, cuja medida do lado vale L, certo? Sendo assim, se o lado de um quadrado, por exemplo, medir 2 centímetros, quanto que mede a sua área? Então nós sabemos que é só pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. Então vai ser 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é pegar o 2, que é a base da potência, e multiplicar por ele mesmo duas vezes. Ou seja, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, certo? Então 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, dá 4. Se eu utilizei a unidade centímetros, então a área vai ser centímetros quadrados. Beleza? Suponha, então, que o lado deste quadrado meça 7 metros. Como que eu faço para determinar a área deste quadrado? Eu vou fazer 7 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 vezes 7. Quanto que dá 7 vezes 7? Dá 49. Se eu utilizei a unidade metros, metros ao quadrado. Beleza? E se porventura eu desse o contrário, se eu dissesse que a área de um quadrado mede, por exemplo, 25 metros quadrados, como que eu faria para determinar a área? Muito bem. Então, os árabes, eles utilizavam esse conceito. Para determinar a área de o lado de um quadrado, conhecendo a medida da área, eu faria o seguinte, eu teria que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo, desse o valor da área. Ou seja, que número vezes ele mesmo dá 25, neste caso, né? Então, do latim veio a palavra radix, tá? Que significa base ou fundamento, ou origem, ou ainda raiz. Então a palavra radix, no latim, significa raiz. E radix quadratum significa raiz quadrada, ou seja, que número vezes ele mesmo vai dar 25. Daí eles faziam assim, então radix de 25 é igual a 5, ou seja, 5 vezes 5 dá 25.
Com o passar do tempo, esta palavra radix ela foi sendo abreviada. Então começou a se escrever assim, rad de 25 é igual a 5. Com o passar do tempo foi se abreviando mais ainda, né? Então se abreviou assim, R de 25 é igual a 5. Até que num determinado momento, este R se transformou num negócio assim, ó. E o número, que era a área do quadrado, vinha dentro deste símbolo. Então, este símbolo aqui, né, é o símbolo que hoje a gente conhece como o símbolo da raiz, tá? Então, raiz de 25 é igual a 5. Então, a operação inversa da potência é a radiciação, ok? Então, se a área é o lado ao quadrado, então eu posso dizer, então assim, ó, se a área é o lado ao quadrado, isso aqui implica que a operação inversa da potenciação é a radiciação, ou seja, é a raiz quadrada da área, beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, esse símbolo da raiz aqui, então, é o símbolo da raiz, certo? Eu vou colocar aqui três coisas. Eu vou colocar uma letra a letra M e uma letra N. Este símbolo aqui, então, é o símbolo da raiz. Esta letra A é chamado de base da potência, ou ainda é chamada de radicando, tá? Então, neste caso, ele é chamado de radicando, tá? Este M aqui é conhecido como o expoente da base, ou o expoente do radicando. E este N aqui é chamado de índice, tá? Então, o A é o radicando, o M, que é o expoente do radicando, e esse número que está aqui fora é conhecido como índice. Observação, quando não aparece o índice da raiz, como neste caso aqui, subentende-se que o índice vale a 2, ou seja, raiz quadrada, certo? Quando então não aparece o símbolo, raiz quadrada, significa que o índice vale 2. Ok, pessoal? Sendo assim, então, se eu tenho que a área de um quadrado, então se a área de um quadrado mede, por exemplo, 81 metros quadrados, quanto que vale a medida do lado? Então, a área do quadrado é 81, certo? Se a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado, então o lado é a raiz quadrada da área. Quanto que é a raiz quadrada de 81? 81 é um quadrado perfeito, certo? Que número vezes ele mesmo dá 81? Dá 9. Então, o lado deste quadrado vale 9 metros. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, observe que a operação inversa da raiz quadrada, da potência elevada ao quadrado, é a raiz quadrada, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma outra figura geométrica, só que nesse caso é uma figura geométrica espacial. Por que espacial? Porque ela tem 3 dimensões. O quadrado só tinha largura e altura. O cubo tem 3 dimensões, largura, altura e também tem a profundidade, certo? Então, base vezes a profundidade vezes a altura, certo? Por que eu estou falando isso? Veja que aqui eu chamei o lado do quadrado de L, e aqui eu chamei o lado deste cubo de A. A do que? De aresta, tá? O que é aresta? A aresta é a linha que une duas faces, ou seja, duas frentes, né? Então, observe, se eu estou olhando esse cubo de frente, esta aresta aqui, ou esta linha aqui, ela une esta face da frente com esta face de cima. Então, eu posso dizer que uma aresta é a linha de intersecção, tá, entre duas faces, beleza? O cubo é uma figura geométrica de 6 faces, tá bom? 6 faces quadradas, tá? Então, sendo assim, como essa figura é uma figura geométrica espacial, eu posso dizer que dentro dela cabe alguma coisa. Então, eu vou agora ter um novo conceito, o conceito de volume.
que eu vou chamar pela letra V. Então, como que eu faço para determinar o volume de um cubo? O volume de um cubo, eu vou pegar a base, multiplicar pela profundidade e multiplicar pela altura, certo? De novo, se eu tenho aqui um expoente que não aparece vale 1, então eu tenho A vezes A vezes A. O que eu faço? Eu conservo o A e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Então o volume de um cubo é A elevado ao terceiro expoente, tá? Por que eu digo então que quando eu elevo qualquer número a 3, eu estou elevando um número ao cubo? Justamente pelo fato de eu estar determinando o volume de um cubo. Beleza, pessoal? Então observe. Se eu tenho então que a aresta de um cubo vale 2 metros, qual que é o volume? Então eu vou fazer 2 elevado ao cubo, certo? Então 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Pela regrinha da multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então o volume deste cubo, se a unidade está em metro, é metro cúbico. Beleza, pessoal? Agora, no caso, se fosse o contrário, se eu tivesse então que foi me dado o volume deste cubo mede 27 centímetros cúbicos. Se o volume é a aresta ao cubo, a aresta é a raiz cúbica do volume, certo? Ou seja, então para eu determinar a aresta desse cubo, eu vou determinar a raiz cúbica de 27. E como que eu faço para determinar a raiz cúbica de 27? Então vamos lá. Eu vou pegar o 27 e vou decompor em fatores primos. 27 é um número ímpar, eu não posso começar dividindo por 2, né? Eu não posso dividir o 27 por 2, porque ele é ímpar, o 2 é par, certo? Qual é o próximo fator primo? É o 3, 27 dividido por 3, 9. Posso dividir por 3 de novo, 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Quantas vezes que eu dividi o 27 por 3? 1, 2, 3. Então eu posso dizer que a aresta é igual à raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Nós vamos estudar nas próximas videoaulas algumas propriedades. Olha lá, esse número é o radicando, este é o expoente do radicando, este é o índice. Sempre que o expoente do radicando for igual ao índice, eu posso cancelar a raiz com o expoente. E o resultado é o próprio radicando, ou seja, 3. Então, a aresta desse cubo vale 3. Por quê? Porque 27 é 3 ao cubo. Beleza? Então é isso, pessoal. A ideia principal que eu quis passar para vocês nesta videoaula é que a raiz é a operação inversa da potência. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Valeu!